Olá pessoal, tudo bem? Dando continuidade ao estudo da lei de Gauss, na aula de hoje e nas próximas duas aulas, nós vamos estudar diversas aplicações da lei de Gauss, ok? Então vamos começar com alguns probleminhas bastante simples sobre fluxo e depois vamos estudar a aplicação da lei de Gauss para distribuições contínuas de carga. Então, o primeiro probleminha que eu gostaria de estudar com vocês é de uma superfície gaussiana, cúbica, que tem alguns campos elétricos saindo das 6 faces desse cubo, né? Então, a pergunta é, a superfície gaussiana cúbica contém, né, carga líquida positiva, líquida negativa, carga negativa ou não contém cargas? Então, vamos analisar a partir dessa expressão que é a lei que é a forma integral da lei de Gauss. Nós temos que o fluxo de campo elétrico, que é dado por essa expressão aqui, é igual à carga encerrada pela superfície gaussiana dividida por ε0. Ok? Bem, o que nós podemos observar nessa superfície gaussiana cúbica é que nós temos campos que entram perpendicularmente às faces, sendo que nós temos 1, 2, 3, 4 campos entrando na superfície gaussiana e dois campos saindo da superfície gaussiana. Bem, se nós temos campos entrando e saindo da superfície gaussiana, então nós temos lá, a princípio, cargas positivas e cargas negativas. Então isso exclui a letra C e a letra D, ok? Agora, como o número de campos entrando é diferente do número de campos saindo, então nós temos uma carga líquida lá dentro dessa superfície gaussiana. Então, de novo, nós podemos excluir a opção E. Então nós temos essas duas opções. Agora, o que é que nós temos lá de carga líquida? Bem, aí nós temos que contar os campos e ver quais os campos que entram e quais os campos que saem. Então nós temos campos saindo da superfície gaussiana, 2. E nós temos campos entrando, nós temos 4 vetores entrando na superfície gaussiana. Isso dá para a gente, então, concluir que a carga que está lá dentro é uma carga líquida negativa. Então, essa superfície gaussiana ela contém cargas positivas e negativas, mas a soma delas dá uma carga negativa. Ok? Um outro problema diz respeito às formas de uma superfície gaussiana. Então, de novo, usando a lei de Gauss, nós percebemos o seguinte. Do lado esquerdo da equação, nós temos o fluxo para um caso bastante geral, e do lado direito nós temos uma relação que nos dá somente a carga encerrada pela superfície gaussiana dividida por uma constante. Então, o que significa isso? Significa o seguinte, numa superfície gaussiana, o fluxo ele depende basicamente da quantidade de cargas que nós temos envolvidas pela superfície gaussiana. Nesse caso, nós temos aqui 5 tipos de situações nas quais nós temos cargas diferentes. Por exemplo, na opção A, nós temos a carga Q, que é igual à carga na opção C, que é igual à carga na opção D. Bem, como a gente tem na opção A, na opção C e na opção D cargas iguais, então nós temos o mesmo fluxo nessas 3 superfícies gaussianas. Então isso faz com que a única opção viável é essa de cá. O fluxo na superfície A é igual o fluxo na superfície C, que é igual o fluxo na superfície D. Agora, como o fluxo depende somente da quantidade de cargas, quanto maior a carga, maior o fluxo. Então nós temos aqui uma quantidade de cargas maior nas opções B e E. Então a resposta para essa questão é a letra B. Ok? Bem, nesse probleminha, de novo, a gente tem uma superfície gaussiana cúbica e um campo elétrico dado. Então vamos ver o que o problema nos pede. Calcular o fluxo e a carga líquida encerrada pela superfície gaussiana cúbica da figura imersa em um campo elétrico dado.
Então nós temos esse campo elétrico aqui. Esse campo elétrico está aqui no espaço, ele não está desenhado aqui nesse nosso sistema tridimensional, mas ele está aqui nesse espaço, ok? E a gente tem essa superfície gaussiana, que é um cubo, que não está, ele está um pouquinho afastado do plano YZ. Né? Então, uma das arestas está em x igual a 1 metro e a outra aresta está em x igual a 3 metros. E uma aresta, que está lá no fundo, ela está em cima do eixo dos x. Ok? Bem, então o primeiro passo que a gente tem que fazer para resolver esse problema é identificar quais são as faces desse cubo, né? Por onde pode estar passando, né, alguma linha de campo elétrico. Então nós temos a face 1, que é essa de cá, e a face 1', que é a oposta a ela do lado de cá. Nós temos a face 2, que é essa face da frente, e 2', que é as costas do cubo, e a face 3, que é a de cima, e a face 3', que é a de baixo. Ok? O cálculo do fluxo, né, nós sabemos, ele é dado por essa integral aqui, sendo que, como nós temos aqui 6 faces, nós podemos fazer o cálculo em cada uma das faces e fazer a somatória deles para que a gente possa obter o fluxo total de linhas de campo, ou de campo elétrico, que passam por essa superfície cúbica. Ok? Bom, se a gente observar esse vetor aqui, né, esse vetor ele não tem uma componente K. Né? Então, esse é um vetor que está no plano XY aqui. Né? Então, esse vetor campo elétrico ele está no plano XY. Isso faz com que a gente não tenha nenhuma contribuição do campo elétrico na direção do eixo do Z aqui. Isso fica claro quando você toma o produto escalar de E por A, sendo que A é o vetor perpendicular a cada uma dessas faces aqui e normal a L para fora dela, que é a definição desse vetorzinho infinitesimal dA aqui. Ok? Então, o campo elétrico ele tem que ser sempre calculado no ponto. Então, nós chegamos à conclusão que ele não tem o fluxo não tem uma componente na direção Z, né? Isso faz com que o fluxo em 2 e 2' seja igual a 0, como a gente vai ver daqui a pouquinho. E a gente tem que prestar atenção que, como o E ele depende de x, né, ele tem um valor em x igual a 1, ou seja, na face 1' ele tem um valor, e na face 1 ele tem um outro valor, e são valores constantes, a gente tem que usar o valor do campo elétrico na face em questão. Ok? Então, com isso, eu posso, já de antemão, calcular qual que é o valor dessas áreas, né, da área 1, a área 2, a área 3, e os seus pares, né, o 1', 2' e 3', né, já fica então com esse dado em mãos. E podemos montar então esse quadro aqui para a gente saber quais são as componentes, ou para onde está apontado esse vetor A. Então, por exemplo, na face 1, o A está apontado na direção I, né, na face 1' na direção contrária, 2 na direção K, 2' na direção contrária, e 3 na direção J, e 3' na direção menos J. Então, de antemão, nós já vimos, né, até mesmo pelo esse produto escalar aqui, que o fluxo, né, na direção K ele é igual a 0, e na direção menos K ele é igual a 0 também. Agora, vamos tomar, por exemplo, na face 1. A face 1, eu preciso calcular o campo elétrico na face 1. Então, o campo elétrico na face 1, o x é igual a 3, então eu vou ter 3 vezes 3, 9, ok? Então, eu vou ter aqui 9 vezes o AX é dado por esse valor aqui, né, que é o A na posição X. Então, eu vou ter 9 vezes 4, 36, o fluxo é dado por 36, ok? Na unidade de fluxo. O cálculo é semelhante para, né, as outras áreas aqui, né, para as outras superfícies. Né? Lembrando que o fluxo ele pode ser positivo ou negativo. O resultado, então, é a soma de todas as contribuições, dessas 6 contribuições, então a gente tem um fluxo
nessa superfície cúbica que é dado por esse valor, é um valor positivo. Como o fluxo ele é diferente de zero, né, nós temos uma carga encerrada por essa superfície. Ou seja, se o fluxo fosse igual a zero, todas as linhas de campo desse campo elétrico, que é um campo elétrico externo aqui desse espaço, né, ele não está dependendo de uma carga aqui dentro, é um campo externo. Se todas as linhas de campo que entrassem saíssem dessa superfície gaussiana, nós teríamos então uma carga zero lá dentro. Mas não é o caso, nós acabamos de fazer o cálculo e o fluxo deu esse valor aqui. Né? Então é fácil calcular agora o valor da carga, é só usar, né, aquela parte do lado direito da superfície da lei de Gauss, e aí nós calculamos que a carga lá no interior é 2,1 vezes 10 a menos 10 coulomb. Ok? Bem, esses dois problemas anteriores eles foram para nos mostrar um pouquinho de traquejo no cálculo de fluxo de campo elétrico, ok? Agora, eu gostaria de fazer um problema, esse problema número 3, que é um problema que mostra o contraste entre duas formas de se resolver problemas eletrostáticos. Uma delas é usando o princípio de superposição e outra é usando a lei de Gauss. Então, para que a gente possa observar a diferença que existe entre esses dois métodos de cálculo em problema eletrostático e para mostrar a facilidade que a lei de Gauss nos traz quando a gente tem alguma simetria no problema, nós vamos estudar o campo elétrico de uma linha de cargas infinita. Então, nós temos aqui uma linha de cargas que se estende de menos infinito até mais infinito. Eu posicionei essa linha de cargas na direção do eixo do Z, então nós temos um vetorzinho unitário K aqui, e eu marquei nessa linha um ponto zero, que eu chamei que eu chamei de zero aqui, e essa linha de cargas ela tem uma densidade linear de cargas que é dado por lambda zero, que é uma certa quantidade de coulombs por metro. Okay? Então nós vamos estudar a aplicação do princípio de superposição para o cálculo do campo elétrico. Então, o primeiro passo, como a gente já fez de outras vezes, é pegar um pedacinho dessa linha de cargas, ela vai ter uma carga infinitesimal dq, e no ponto P, né, que forma um ângulo θ com esse R aqui, que é uma distância perpendicular à linha, nós temos uma contribuição que é dado por DE1, né, devido a essa carga 1. Se nós pegarmos um ponto simétrico a ele, que é esse dQ2 aqui, né, nós vamos observar que a gente vai ter um campo elétrico infinitesimal dE, né, se ela for, né, se essa carga dQ2 for completamente simétrica em relação a dQ1, nós vamos ter um cancelamento das componentes na direção K do campo elétrico, e o que vai nos restar somente é uma componente na direção radial. Okay? Então, o que nós temos que fazer para usar o princípio de superposição é calcular simplesmente a componente radial da soma vetorial dessas contribuições aqui. Okay? Então, montando essa equaçãozinha, né, montando então o valor desse elemento infinitesimal, já usando ele na sua forma escalar, porque agora que nós sabemos que ele aponta na direção radial, nós não precisamos mais lidar com vetores, então nós montamos essa expressãozinha aqui, né? Nós já fizemos cálculos similares nas aulas anteriores, então nós montamos essa expressão e colocamos essa expressão em termos de um elemento de integração dz. Ao integrar, né, o elemento de integração dz de menos infinito a mais infinito, nós estamos varrendo toda a nossa distribuição contínua de cargas e calculando, então, o campo elétrico resultante. Então, na verdade, o que a gente tem que fazer é calcular, né, essa integral de menos infinito até mais infinito, né, e que resulta, né, nesse valorzinho aqui. Ok? É claro que esses passos todos aqui, pessoal, eu coloquei de uma forma bastante resumida para não ficar enchendo muito aqui o slide, né? Mas é um método que é bastante trabalhoso, né? Porque você tem que montar essa integral, depois você tem que calcular essa integral, depois aplicar os limites de integração para chegar no resultado.
ok? Então, essa é a forma que se faz para calcular o campo elétrico de uma distribuição de cargas, que é uma linha de carga infinita, ok? Agora vamos abordar o mesmo problema usando a lei de Gauss, ok? O desenho vai ser um pouquinho diferente, mas é basicamente a mesma distribuição de cargas. Então, nós temos aqui uma linha de cargas infinita e que eu gostaria de achar uma superfície gaussiana para que eu possa usar a lei de Gauss, né, para o cálculo do campo elétrico dessa distribuição de cargas. A primeira coisa que a gente faz é observar que um corte transversal dessa distribuição de cargas é uma coisa mais ou menos assim. Então, nós temos aqui a linha de cargas, que eu fiz um corte transversal nela, e aqui eu tenho as linhas de campo elétrico mostrando uma simetria radial, ok? Bem, se essa linha de cargas, essa distribuição de cargas tem uma simetria radial, né, a superfície gaussiana mais apropriada para o cálculo, né, para o uso da lei de Gauss, é uma superfície que esteja centrada nessa linha de cargas aqui, ó, né, que ela esteja centrada nessa distribuição de cargas de maneira a simplificar o meu integrando aqui. Assim. Então, para efeitos do cálculo dessa linha infinita de cargas, a superfície gaussiana mais simples é um cilindro. Né? E é um cilindro, como nós sabemos, é um cilindro fechado. Então, ele tem a lateral do cilindro, nós temos a parte, digamos assim, de baixo do cilindro e a parte de cima do cilindro, formando aqui um volume fechado. Ok? Esse cilindro, né, ele tem o seu eixo centrado na linha de cargas. Ao fazer isso, o campo elétrico dessa distribuição de cargas, e a gente pode ver pelas linhas de campo aqui, ele passa a ser colinear ao vetor dA. E ao ser colinear ao vetor dA, esse integrando, que é agora, ele passa a ter uma forma bastante simples, né, ele passa a ser um produto entre dois escalares e mais o campo elétrico, que é o mesmo em toda essa superfície lateral do cilindro, ele é constante e depois nós vamos poder tirar ele para fora da integral, ok? Agora, como nós sabemos, toda superfície gaussiana ela tem que ser uma superfície fechada. Então, nesse caso, como fica o cálculo da contribuição do fluxo de campo elétrico para a parte de baixo do meu cilindro e para a parte de cima do meu cilindro? Só uma observação antes de analisar isso aqui. Veja que esse cilindro ele não é infinito. Né? Nós pegamos um cilindro de um comprimento H aqui. Né? Depois esse comprimento H, no final das contas, ele vai sumir, como a gente vai ver. Ok? Então, nessa área aqui e nessa área aqui, o dA ele é apontado para fora. Certo? Lembrem-se que o nosso elemento infinitesimal de área, ele é sempre apontado para fora da superfície gaussiana. E como o campo ele é radial, esse produto escalar ele é igual a zero entre o vetor E e o vetor dA, tanto na parte de baixo desse cilindro quanto na parte de cima desse cilindro, o ângulo entre eles é 90 graus. Então não há contribuição para o fluxo de campo elétrico, nem aqui, nem aqui, somente na lateral do cilindro. Ok? Então, com isso, o que nós precisamos é saber qual que é a carga encerrada pela superfície gaussiana. Né? Como nós sabemos que existe uma densidade de cargas que é dada por lambda, a carga encerrada é dada por essa expressão, sendo H o comprimento desse cilindro. Né? E essa carga encerrada é o que aparece aqui na nossa lei de Gauss. Ok? O montante agora do problema é simplesmente calcular a superfície da lateral de um cilindro. Né? E a superfície da lateral de um cilindro é 2πr, que é o valor de uma circunferência multiplicado pelo esse comprimento H aqui. Ok? Então, essa expressão aqui, ela fica bastante simples. E o H, que é o comprimento do cilindro, ele é cortado, né, dos dois lados da equação, resultando, então, num cálculo bastante simples do campo elétrico de uma distribuição de cargas, que é uma linha infinita, ok?
Bem, como eu falei para vocês anteriormente, o uso da lei de Gauss é um pouquinho mais abstrato do que você simplesmente usar o princípio de superposição. Mas vocês podem perceber aqui que o problema se torna extremamente mais simples, né, do que esse problema aqui, né, que demandou toda a montagem de uma integral, e uma integral mais ou menos complicada, e que resultou, né, no mesmo valor que a gente calculou lá usando a lei de Gauss. Ok? Bom, então na próxima aula, pessoal, a gente vai estudar mais um pouquinho aplicações da lei de Gauss e fica agora esse conselho aí do nosso amigo Gauss, ok? Então é isso, até mais.